Olá, meus irmãos, minhas irmãs, que a paz de nosso Deus esteja encontrando morada em nossos corações. Eu agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui falando com vocês todos. Tenho certeza que muitos irmãos e irmãs acostumaram a entrar no canal, no meu canal, né, para ouvir aquilo que o Senhor dá da gente falar. Embora tenha alguns que entrem e não gostem muito, ou se incomodem, né? O que é dito aqui, alguns não concordam, mas eu creio que, na maioria das vezes, a não concordância se dá mais pelo fato da pessoa chegar com um certo preconceito e não ouvir tudo com atenção, né? Afinal, meus irmãos, eu estou aqui nesse canal já há algum tempo e desde o início dos vídeos eu tenho falado que nós estamos num processo de evolução constante. Nós não temos uma verdade absoluta, nós não fechamos nenhuma questão, estamos aprendendo a cada dia. E como eu já disse em alguns vídeos, eu espero que até o último dia de vida aqui nesta terra eu esteja aprendendo. Eu quero aprender muito, principalmente aprender com o Espírito Santo, que é quem tem muito para nos ensinar, né? Mas, meus irmãos, minhas irmãs, eu tenho falado muito aqui, desde o início, a respeito da congregação cristã no Brasil, e eu tenho ressaltado assim muitos pontos negativos que estão acontecendo ultimamente, né? Mas nós não podemos deixar também de ressaltar, seria uma injustiça, que a congregação ela tem mérito em muitas questões, ela tem muitos pontos assim positivos, né? Poderia ser bem melhor, poderia, mas todas as igrejas ela tem um ponto positivo. Agora, como é que é isso, né? Eu quero deixar bem claro aqui, irmãos, que o que me leva hoje a gravar esse vídeo é que, a princípio, no canal, eu iniciei falando muito das minhas experiências, de como eu me sinto em relação à congregação, mas em relação à minha vida, à minha percepção. E eu cheguei num ponto em que eu consegui perceber que a CCB, para mim, ela era pior do que melhor. Ela me fazia mais mal do que bem. Que, na minha maneira de pensar, eu creio que a congregação cristã no Brasil, eu teria que ter saído dela bem, há muitos anos atrás, muitos anos atrás. Mas nós não podemos ficar nessa vida sem parâmetros, né? E a congregação é quem me forneceu todos os parâmetros para que eu pudesse transitar, né, na nossa vida aqui nesse mundo. Eu tenho certeza que muitas pessoas receberam esses parâmetros em outras denominações. Muitas pessoas, elas pautaram assim a sua existência, a sua vida, nas instruções, nos parâmetros que elas estavam recebendo nas demais denominações que elas foram criadas ou
num determinado tempo, ela entrou para essa denominação, né? Então, todas as igrejas, elas fornecem um parâmetro, uma noção de valores, né? Ela fornece, assim, como você, uma noção de como você vai julgar tudo que você vai ter que administrar na tua vida, né? Como você vai administrar a tua própria vida. Então, meus irmãos, toda religião, ela tem a sua eficiência nessa questão. O problema é que todas elas são tendenciosas, mas como tudo, como toda organização, como todo país, quando ele é bem gerido, o povo ele é beneficiado, né? As escrituras sagradas falam, quando um rei perverso ele reina, o povo perece, padece, sofre, né? Ao passo que quando um rei como Salomão, né, ele reina, uma pessoa cheia de sabedoria, né, o povo tem paz, o povo se alegra. E não é diferente nas igrejas. Então, por exemplo, a Igreja Católica, quem governa é todo aquele é Roma, né? Através da figura do Papa, dos bispos, arcebispo e por aí vai. Então, toda igreja, ela tem lá a sua liderança. E ela vai trocando ao longo dos anos, vai se trocando, né? E conforme a liderança que assume essas instituições, o povo ou vai ser beneficiado ou ele vai ser sacrificado. E eu tenho notado, irmãos, que ao longo dos anos, as denominações mais estão sacrificando o povo do que beneficiando eles. Então, eu tenho pregado para muitos que é melhor sair dela, né? Mas eu tenho meditado muito a respeito dessa questão, meus irmãos. E eu tenho percebido que tem pessoas que não estão prontas para sair do sistema religioso. Incrível. Mas o perfil dela não permite que ela saia. Por quê? São pessoas que... Agora, eu vou traçar aqui um paralelo interessante. As igrejas, o sistema religioso é como um hospital. Um hospital de pessoas com patologia mental. Pessoas com distúrbios mentais ou desvios de comportamento. A igreja, ela exerce, assim, uma influência positiva na vida de pessoas com essas características. Então, irmãos, tem pessoas, e eu já vi relatos aqui no próprio canal, mas eu conheço histórias de pessoas que estavam, assim, na lama, no pecado mesmo, né? Então, mulheres que, antes de entrarem para a igreja, elas não tinham noção, assim, de conduta moral. Para elas, tudo era válido, tudo era possível, tudo era permitido, né? Mesmo quando se casavam, né? Elas adulteravam, traíam seus maridos, e homens também faziam as mesmas coisas. E quando eles entraram para a igreja, muitos deixaram de beber, muitos deixaram de fumar, muitos deixaram de roubar, assaltar, muitos deixaram de fazer coisas terríveis, terríveis. Porque essas pessoas eram doentes, e elas
precisavam de estar encapsulada num sistema que as acolhesse para dar a ela, né, a condição necessária de se manter longe das suas doenças, podemos dizer, das suas fraquezas, né? Mas, assim como um hospital, vamos imaginar aqui um hospital público, né? Porque quando é um hospital particular, onde famílias ricas colocam os seus entes queridos, mas pagam e cobram, né? Aí a conversa é diferente. Então, as pessoas que administram têm que responder. Se não cuidar bem, vai responder criminalmente, porque as famílias abastadas têm bons advogados. E aí a coisa vai ficar feia para. Então, a instituição, por força, né, da, 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 da situação, por força do contexto, né, porque é uma instituição particular, ela trabalha bem, ela contrata pessoas muito capacitadas para cuidar daquelas pessoas que são internadas. Mas quando é uma instituição pública, nós sabemos que instituições públicas são cabides de emprego. As pessoas que trabalham assim, geralmente são indicações, apadrinhamento político, por mais que possam falar, tem concurso, mas a gente sabe o que acontece. Vamos ser sinceros. Então as pessoas, e outra coisa, quando essas pessoas entram para o emprego público, elas simplesmente elas se acomodam, porque existe aí uma coisa que é criminosa, a estabilidade de emprego. Aí perde totalmente o temor, assim, de não se presta conta, faz as coisas de qualquer maneira. E todo mundo sabe que se tem lugar para você ver o povo sendo maltratado, são nessas instituições públicas, nesses órgãos públicos, né? Onde pessoas que ganham bem para trabalhar maltratam o povo porque estão lá com estabilidade, não tem cobrança. Você não tem como falar, me chama um gerente lá que eu quero reclamar. Você não tem. Muito pelo contrário. Criaram uma lei que, se a pessoa se altera lá com mau atendimento, você pode ser até preso porque está maltratando um servidor público. Quer dizer, então eu falei isso aqui basicamente para nós relembrarmos que uma instituição pública ela não funciona corretamente. Muito pelo contrário, é um cabide de emprego, um desperdício de dinheiro público. Mas não é disso que nós estamos tratando. O que eu quero falar aqui é que nessas instituições, os profissionais que vão cuidar dos doentes são pessoas, na maioria das vezes, sem um comprometimento humano. Às vezes, com pouca capacitação técnica e sem nenhum comprometimento, sem nenhum lado assim desenvolvido na parte humana da coisa, né? É como esse atendimento assim ambulatorial público, que a pessoa entra, o médico nem olha para ela, fala muito pouco, receita lá um monte de remédio e não tem compromisso. O compromisso dele é fazer o trabalho dele, é dispensar. Então, uma pessoa que seria atendida em meia hora no normal é atendida em 5 minutos. Por quê? Essa é a instituição pública, principalmente aqui no Brasil. Mas eu vou dizer uma coisa, meus irmãos. Mesmo na instituição pública, existem pessoas humanas, pessoas boas, pessoas decentes, pessoas que levam o seu trabalho a sério. E pessoas, às vezes, que acabam estando na posição de gestão, de diretoria, uma função de administração estratégica nessas instituições. Aí os pacientes vão ser beneficiados com aquela administração. Mas
infelizmente, isso é um caso assim que não é a regra, é a exceção. Eu posso dizer, por exemplo, a respeito do estado que eu vivo, que é o Rio de Janeiro, nós estamos aí com governadores um após o outro, indo para a cadeia porque são ladrões. Um prefeito acabou de ser eleito aqui com processo na justiça. Quando no sistema comum, no sistema privado, se você tiver um processo na justiça, você não arruma emprego. Mas aqui foi eleito um prefeito que parece que tem até condenação. Então, por aí vocês veem o que se pode esperar das instituições públicas, né, meus irmãos? Mas onde eu quero chegar com isso? É que os doentes que são bem tratados numa instituição séria, onde o lugar onde tem cobrança, eles são beneficiados, eles saem de lá sãos, recuperados. Mas as igrejas atuais, elas são como instituições públicas, onde os ministérios viraram cabide como se fosse cabide de emprego, onde o nepotismo, a indicação, é praticado de forma descarada, deslavada. Então, meus irmãos, é triste que você vê que a gestão das igrejas está tão comprometida que vai deixar muita gente desamparada, muita gente. Mas eu estou querendo dizer aqui é que se as igrejas elas passassem a ser geridas por pessoas boas, e olha que dentro das igrejas existe pessoas boas, mas elas estão num canto, elas estão assim, em funções assim menores, sem liberdade de gerir, de administrar, porque tudo está na mão de famílias poderosas que tomaram o poder das igrejas, nepotistas descarados e que não administram com amor e com humanidade. Mas, meus irmãos, existem muitas pessoas que, se não tiver dentro da igreja, vão voltar a roubar, vão voltar a furtar, vão voltar a adulterar, a fornicar, às vezes até a se prostituir, né? Vão voltar a beber, vão voltar a fumar. Então, é muito triste a situação atual das igrejas. Por quê? Você não tem como cobrar nada de quem está lá no topo, na diretoria das igrejas, porque eles tomaram o poder. Não entra ninguém lá, só família. O filho pode ser um bandido. O filho pode ter praticado as piores coisas, mas passa ali a mão na cabeça e bota lá como ancião e acabou. E o povo tem que aceitar. É assim, como é no sistema público, funciona nessas igrejas atualmente. Ou você aceita, ou você não aceita. Quer dizer, ou você aceita ou você aceita. Se você não aceitar, você dá as costas e vai embora. Vai se cuidar sozinho. Então, meus irmãos, eu tenho meditado muito a esse respeito. Muitas pessoas são dependentes da igreja, elas precisam da igreja. A igreja traz benefícios para elas. Até no sistema de coisa atual, mesmo com essas pessoas que estão dominando as igrejas, né? Muitas pessoas estão sendo beneficiadas, porque estando lá, elas estão deixando de fazer o que elas faziam, né? Infelizmente, elas são doentes. E elas precisam de um bom tratamento. É um caso a pensar, meus irmãos. É um caso a pensar, porque eu não tenho a doença de estar precisando desses homens sendo maltratados lá. Porque se eu não estiver lá, eu vou estar aqui fazendo o que não deve. Não. Eu ando aqui tranquilamente no caminho da correção, do bem, que eu amo o bem, amo a correção.
eu amo os ensinamentos de Cristo, eu ando nele com tranquilidade. Mas tem muita gente que, se não estiver lá na igreja, e mesmo estando lá, estão aprontando muita coisa. Estão lá na igreja, estão aprontando menos, mas estão aprontando. Tem irmãos que tomaram o ministério, mas eles são doentes. Eles eram para estarem sendo tratados, mas eles estão em cargos de pessoas que estão tratando. Como é que um doente pode tratar de outro doente, né, irmão? Então tem cooperadores de anciões aí com doenças graves. Estão numa posição que outras pessoas que são sãs deveriam estar. Mas então é complicada essa situação. É complicado. Mas nós não podemos esquecer dessa questão. Que muitos estão sãos. Muitos olharam, gente, o que eu estava fazendo lá naquele hospital de louco? Gente, o que eu estava fazendo naquele lugar? Que em nada me acrescentou. Meu irmão, minha irmã, se você já era uma pessoa sã, uma pessoa boa, uma pessoa com inclinação para o que é bom, o que é correto, então realmente aquilo estava te prejudicando, porque você estava recebendo tratamento de maluco, você estava recebendo injeção de maluco, você estava ficando dopado, não estava perdendo as suas faculdades mentais, o domínio das suas faculdades mentais, através do tratamento que você estava recebendo. Quando não era o teu caso, você não precisava. Você não precisava. Mas tem muita gente que precisa, meus irmãos. Então, aqueles que perceberam que não precisavam e saíram, assim como eu, nós temos que pensar nessas pessoas que dependem da igreja, de todas elas, seja da congregação, seja da Assembleia, seja da Batista, da Testemunha de Jeová, seja da Adventista do Sétimo Dia, e da Deus e Amor, da Maranata, e dos vários ministérios aí da Assembleia, até da Universal, e mesmo as pessoas do chapelão, não importa. Não importa como são esses líderes, mas muita gente precisa de estar dentro dessas instituições, porque se eles estiverem aqui fora, sem essas rédeas, eles são doentes, eles vão fazer o que não deve. Vão fornicar, se prostituir, vão adulterar, vão furtar, vão roubar, vão mentir, vão caluniar e vão fazer toda sorte de coisa ruim. Mas são pessoas que precisam, carecem de tratamento. Bom seria que quem tivesse na função especial de tratar dessas pessoas fossem pessoas humanas, pessoas conscientes, capacitadas, né? E que, acima de tudo, também pudesse ser cobrado eventualmente, porque até o mais humano, o mais capaz, né? Tem dias que ele relaxa um pouco, está muito cansado e comete alguma coisa errada. E é sempre bom alguém supervisionando. Mas isso só acontece nas instituições particulares, que existe uma cobrança. Basicamente, meus irmãos, parece que a gente tem a receita para que todas as igrejas se tornassem boas coisas. Que existisse uma forma de cobrança, uma forma de essas pessoas responderem pelas suas más ações. Mas até lá, vamos apenas meditar a esse respeito. Que existem muitas pessoas que precisam do sistema religioso. Bem-aventurado é aqueles que não precisam. Meus irmãos, eu senti de gravar essa mensagem para que todos nós pudéssemos considerar esse respeito. Eu tenho visto pessoas que entram aqui no canal assim, falando de um jeito tão revoltado, assim, tão transtornado. Eu tenho notado, essas pessoas não são normais. Elas têm patologias aí. Elas têm problemas sérios. E elas precisam da congregação.
e precisa do nosso respeito também. A gente tem que reconhecer que tem pessoas que precisam estar internadas. Tão somente o que precisava é que a administração, a gestão dessas instituições estivesse na mão de pessoas sérias, humanas, capacitadas. Bom seria se fossem capacitadas pelo Espírito Santo de Deus. Fecharia com chave de ouro. Fiquem todos na santa paz de Deus.